O esgoto é algo que não deve ser jogado fora. Especialistas defendem que, em vez de problema, ele pode se tornar uma solução, sendo reutilizado em uma variedade de atividades, como a médica e odontológica, por exemplo. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os tesouros escondidos no esgoto e como podemos minimizar o impacto desse resíduo na saúde da população e no meio ambiente com tecnologia e inovação. O Rio em Foco recebe o engenheiro civil, especialista em meio ambiente e construção sustentável, Márcio Santa Rosa, e o professor do Departamento de Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Escola Politécnica da UFRJ, Isaac Volchan. Um dos grandes desafios do estado do Rio é o saneamento. Segundo o Instituto Trata Brasil, apenas 33,67% do esgoto do estado é tratado. Para o professor da Colômbia, Kartik Chandran, a solução para esse problema passa por um arranjo de vários atores e por um diálogo necessário entre quem implementa as políticas públicas e os acadêmicos. We are talking about just changing the way we look at sanitation, the way we train sanitary engineers, the way we train environmental engineers. This has to change as well. So we cannot really be teaching and practicing traditional wastewater treatment anymore. This needs to bring in elements of social sciences. This needs to bring in elements of microbiology, for instance. We can talk about bringing in architects, urban planners. Do we still need to think of this as a collection of typical traditional centralized wastewater plants? Can be functionalized? Can we bring this into buildings? Can be functionalized communities for not just wastewater treatment, but energy recovery and nutrient recovery? We need to start looking beyond traditional removal of particulate material, traditional removal of organic carbon, chemical oxygen demand, COD, BOD. We have to look beyond these because we are going to hit a limit with respect to how much improvement we can bring to water quality just by removing particulates, just by removing carbon. The next step, we have to start considering what to do with the nutrients. This is going to be a step up in terms of what we will achieve in terms of benefits to water quality. And so when we start thinking about integrated carbon and nitrogen and phosphorus cycling, not just removal but cycling, what this does is we especially bringing all of this to Rio, for instance. In Rio, we could potentially just leapfrog and jump to the more advanced technologies, which will eliminate or minimize many of the mistakes which are made in going step by step. One of the challenges that the professor mentioned was just lack of financing. So lack of financing is a real challenge. Utilities all around the world face lack of financing, challenges with financing, even in the most developed countries, even in the most affluent countries. The practitioners, the implementers, they need to look upon the researchers and academicians as resources. It works both ways. Unless there's a conversation, the implementers will not benefit from the most recent advances, the most leading edge advances in research. On the other hand, what could also be happening is that the researchers, they are not focusing on a very practical problem and they go do something which is not very practically useful. And so this conversation has to start and continue, and it has to be sustained. Esse evento foi um evento da Colômbia, de um centro global que a gente tem no Rio de Janeiro, que estava comemorando seu aniversário, discutindo a questão das águas, do saneamento e das soluções tecnológicas que já existem, então, acontecendo pelo mundo. Mas existe uma expectativa muito grande entre juntar o que você tem de mais avançado na sociedade com a realidade, né, e as dificuldades práticas de se implementar esses projetos. O que a gente tem hoje no Brasil e no Rio de Janeiro em relação a tecnologias de tratamento do esgoto e aproveitamento desse resíduo? Hoje a gente tem no Rio de mais avançado, é mais ou menos proporcional àquilo, ou seja, anda par e passo, aquilo que a gente tem de convencional, né? Obviamente os países mais desenvolvidos, as sociedades mais desenvolvidas, que contam com maior quantidade de instalações convencionais, tendem a ter uma maior quantidade de instalações, vamos dizer assim, que buscam esses princípios de uma maior eficientização, uma maior sustentabilidade dos processos de tratamento de esgotos como um todo. Mas, por exemplo, a gente não pode esquecer que aqui na estação de tratamento de esgotos da Penha,
que a SEDAI é responsável pela operação, eles lá promovem a produção de água de reuso, de uso de esgoto sanitário tratado, que na estação de tratamento de esgotos de Alegria existiram, ou existem ainda, não sei te precisar, importantes processos piloto, instalações piloto, no sentido da conversão do lodo de esgotos em biodiesel. Ou seja, o Brasil como um todo, para te situar assim mais ou menos nessa perspectiva de quanto estaríamos aquém, ou pelo menos acompanhando essa evolução tecnológica, entre os anos 2005 e 2010, o governo federal desenvolveu uma rede de pesquisas importante dedicada à recuperação e ao aproveitamento de nutrientes dos esgotos, por intermédio da FINEP, da Agência de Inovação, da FINEP, né? E agora ainda está em desenvolvimento, a partir do ano 2010, uma outra rede de pesquisas que é dedicada ao aproveitamento de biogás dos esgotos. Então, eu diria assim, os exemplos que vêm de fora, sob o ponto de vista da aplicação real, em escala real, são em maior quantidade do que os exemplos que temos aqui em escala real aplicada, mas muito disso se deve em função da relatividade entre a quantidade de instalações que eles lá têm e a pouca quantidade de instalações que aqui temos. Se tivéssemos, obviamente, uma maior quantidade de instalações convencionais aqui, poderíamos ter mais exemplos para discutirmos sob o ponto de vista das instalações mais modernas, mais atuais, mais de vanguarda. Eu complementaria, né, James, o que o professor Isaac está dizendo, que, na verdade, essa tecnologia, já que o professor Kartik mencionou, ela tem muito a ver com esse nível de investimentos que nós temos de políticas públicas no saneamento, né? Então a gente vê que é muito difícil em cidades, ele vive em Nova York hoje, num centro de excelência, de pesquisa, e sabe-se que todas as estações de tratamento, e são muitas na cidade, como de resto dos Estados Unidos, saneamento é considerado saúde pública, como hospitais. Você não pode ter esgotos lançados sem tratamento nos cursos d'água, nos rios, nas baías. Quando tem, é um sério problema de investigação e as próprias empresas que cuidam do saneamento são seriamente punidas por isso. Mas o que eu digo é que lá eles vão até o tratamento terciário, né, que permite com que esses gases, como ele cita, que são resultantes do aproveitamento do fósforo e de nitrogênio, sim, você chega nesse nível de evolução de tratamento tão seguro da saúde pública que você pode ter esse investimento, então, a partir desses produtos. No caso que o professor cita da Alegria, quer dizer, a gente está ainda cuidando do lodo, quer dizer, ainda fazendo a secagem desse produto, desse resultado, né, do tratamento de Alegria, por exemplo, e ele está sendo mais usado como blocos de cerâmica, usado como compactação. Mas a pergunta em relação a juntar, né, essa questão política do avanço que a gente precisa ter e social à questão econômica. Você pensar em soluções que monetizem esse resíduo que hoje é um problema, pode ser um caminho para a gente conseguir realizar mais? Quer dizer, você olhar o esgoto como uma questão que pode gerar algum recurso? Não, depende do valor que você consiga apropriar isso. Você pode valorizar isso da forma que você bem entender. Sob o ponto de vista monetário, explicitamente falando, se isso viabiliza o setor de saneamento, obviamente que não. O setor de saneamento requer investimentos de enorme grandeza, né? A gente precisa investir algum número em torno de 12, 15, 18, 20 bilhões para resolvermos o problema do esgotamento sanitário da região metropolitana do Rio de Janeiro, e não será com aproveitamento energético de gás, qual seja o uso efetivo desse gás, não será com água de reuso, não será recuperando fósforo dos esgotos e outros benefícios que a gente possa ter com o lodo, aproveitamento para condicionador de solos. Não serão esses caminhos que nos permitirão viabilizar a implantação da infraestrutura pública de esgotamento sanitário. É um equívoco pensar isso. A gente pode traçar um paralelo pelo que acontece com resíduos sólidos, que é também considerado saneamento, né?
Então a gente tem hoje, depois que uma das últimas gestões da Secretaria de Meio Ambiente conseguiu, pelo menos teoricamente, acabar com os lixões, nós tivemos uma série de aterros sanitários implantados na região metropolitana e muitos deles passaram a ser explorados por empresas privadas que tinham investimento no sentido da transformação dos gases ali em energia. O que a gente está falando, na verdade, é isso. Precisa de investimento público, enfim, ou a partir de parcerias público-privadas, mas precisa de investimento pesado para você resolver a questão, dúvida. Quer dizer, esse delay, esse problema que a gente coloca ali de 33% só ser tratado. Quer dizer, eu diria que o quanto essas ações puderem contribuir para a viabilidade econômica, financeira dos projetos de investimento, melhor. Se a gente vai espetar energia no grid e isso vai entrar como receita para o negócio, ótimo. Se a gente vai condicionar lodo, ensacá-lo e vendê-lo comercialmente no supermercado ou vai entregar para o produtor agrícola, vamos auferir receita com isso, ótimo. Mas é tudo do entorno, não é a questão. Qualquer economia é bem-vinda, né? Mas não é essa economia que resolverá o nosso problema, não. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Márcio Santa Rosa e Isaac Volchan. Um dos mais conhecidos cartões postais do estado do Rio, a Baía de Guanabara, recebe cerca de 70% de todo o esgoto sem tratamento produzido pelas cidades do seu entorno. Como alternativa para evitar que todo esse resíduo chegue à Bahia, foi apresentado no evento realizado na Associação Comercial do Rio de Janeiro o projeto piloto chamado Wetland, modelo descentralizado que trata a água da chuva e do banheiro e pode ser aplicado em comunidades localizadas na beira dos rios. Vamos ver. Our project is about a radical change in how we treat wastewater. Rather than bringing it outside the city and treating it in a large sewage plant, we say that we treat it right there where it's produced, next to the houses in the community. So there is no transport at all. So we collect rainwater, we collect the water from the bathrooms, and we bring it to a plant filter, which is the constructed wetland, which is treating the water. Then we store this water. It's a resource, as Mr. Karthik Chandran explained. And then we can reuse this water to water the garden, to wash our laundry, to reuse it for the toilet. So we use 50% less water at least overall. And so how can this be implemented? It's a process. So it's a process where we have to go into the community like Formiga, like Morro do Salgueiro, and we get into a sort of engagement with the people. We motivate them, they become part of the project, and they have water associations already. So these water associations become part of the project, and we see with the community which are the locations where this can be implemented and where we start, how it grows, all this, how much it costs, who is building it, who is maintaining it, the technical service, a small business in the community to take care of it. All this is a learning process. And so eventually all the rivers come from the Tijuca mountain and flow into the Guanabara Bay. So Morro do Salgueiro, Morro da Formiga is on the way of these rivers. So each one helps a little bit to clean the bay. So only if we get all the rural communities, eventually we can clean. Because as Mr. Chandran explained, the connection is the most important thing. That's why Alegria is not connected to so many favelas, and they're very hard to reach. People want to connect, but because they're so steep, they're outside, it's very hard to connect. So this could be an alternative for these places which are hard to connect and provide an alternative and a beautiful environment. Esse projeto, na realidade, não é só o Etna. Ela propõe que você faça o tratamento local ali na comunidade. Um grupamento de casa junta um tanque cético e uma Etna. É uma solução bastante interessante, bastante adequada. Claro que na nossa realidade a gente precisa ver como mantém esse sistema, né? Porque senão a gente implanta ele e não funciona. Mas é um sistema bastante interessante, adequado, principalmente com a geografia e com problemas que a gente tem às vezes de acessibilidade nessas comunidades. Mas as Wetlands também exigem área, exigem espaço, e o espaço é precioso também nessas comunidades. Então é muito difícil assim generalizar, é preciso para cada caso sentar, discutir e ver aquela alternativa que é melhor
e como ela pode se viabilizar e ser sustentável, se manter ao longo dos anos. Essa questão, a descentralização do tratamento, ela é uma solução? A gente estava participando de um programa grande agora do BID, do Banco Interamericano, e uma das componentes que eu mesmo até escrevi lá para o projeto era uma experiência bastante ousada de montar um projeto de wetlands na Baixada Fluminense. Por quê? Porque isso teria, se funciona, um sentido social muito importante, que é, no caso, lá nos Estados Unidos e outros lugares do mundo, como o professor Wolchan estava comentando, as wetlands são naturais, quer dizer, são baixadas, áreas alagadas, e as plantas têm essa relação biológica, né, com água, vegetação, então isso funciona naturalmente. Mas a gente tem um exemplo de caso aqui na região dos lagos, em Juturnaíba, que uma das lagoas de tratamento da empresa, que é uma empresa privada e trabalha lá, é feita através de plantas. E ela é um dos sistemas que atende a essa região e funciona muito bem. Até vi um prêmio na Federação das Indústrias há pouco tempo, já dos resíduos da wetlands, sendo transformado em artesanato pelas comunidades locais. Aqui na Baixada Fluminense, a gente desenhou um projeto para tentar usar uma das áreas próxima a uma das estações de Sarapuí ou estação de Pavuna como um instrumento, inclusive, de redução da ocupação irregular das regiões alagáveis, que isso é um problema crônico da Baixada. Agora, qual o status desse projeto? Foi apresentado? A gente só está dependendo agora da solução política da questão do investimento em Rio de Janeiro, que o projeto também do Banco Interamericano, ele teve uma solução de continuidade agora. Ele foi interrompido, mas existem recursos para a gente fazer essa experiência piloto, sim. Ela está toda desenhada, pensada, junto com os órgãos, né, de meio ambiente do Estado, e também aproveitando a experiência de um projeto importantíssimo que foi feito aqui, chamado Projeto Iguaçu, os projetos mais interessantes, pensado em termos da questão muito crítica, que é das enchentes recorrentes que acontecem na Baixada Fluminense, né? O projeto ele fala também da questão de colocar a comunidade responsável, né, participando desse processo. Na sua opinião, a descentralização é um caminho? A engenharia sanitária, e eu sou engenheiro sanitarista, assim, então eu prezo assim, muito os conceitos básicos dessa conversa toda, que ela não faz opção por uma completa centralização, ou por uma completa descentralização, ou por uma situação mediana entre as duas, né? Na verdade, a gente, por dever de ofício, toda solução que é proposta para esgotamento sanitário de uma pequena, de uma média, de uma grande área urbana, é uma proposta que passa por pelo menos duas soluções. A gente pode estar falando de uma solução que esteja no extremo da régua para completa descentralização, pode estar para uma solução que passa pela completa centralização. Ou pode estar com uma terceira no meio do caminho, uma quarta, não importa. A partir da proposta dessas opções, senta-se e avalia-se o que cada uma delas tem de positividade, de negatividade, sob o ponto de vista da sustentabilidade econômica, da sustentabilidade social, como você falava, da participação da sociedade, e sob o ponto de vista da sustentabilidade ambiental também. Uhum. Então, vamos dizer assim, esses indicadores que obrigatoriamente devem ser levados em consideração, e aí, obviamente, a engenharia, enquanto assim, bastante cartesiana, sempre deu muito crédito à viabilidade econômica, sob o ponto de vista do investimento de capital, que é fundamental ter esse dinheiro, como também sob o ponto de vista do custo de operação e manutenção dessas unidades. Ela sempre trabalhou nesse sentido, no sentido da gente cotejar, no sentido de comparar diferentes soluções, no sentido de que dessa comparação possa se apontar aquela que apresente os aspectos mais interessantes, mais positivos, as maiores vantagens, para que alguém decida. Esse alguém, a gente está falando de um patrimônio público, coletivo, esse alguém é a sociedade, aí representado
pelos administradores públicos, né? Mas como o próprio Firmino falou ali, cada caso é um caso e Claro, vai precisar ser analisado, porque dúvida. a questão também é esse salto, né, dos projetos piloto para você conseguir universalizar ou ampliar. Eu poderia dizer assim, que em linhas gerais, na hora que todos esses aspectos são colocados dentro de uma mesma cesta, para que a gente possa daí extrair alguma conclusão, para as áreas urbanas mais adensadas, onde a gente parta aí de 50 a 75 habitantes por hectare, as soluções centralizadas sempre ganham, né? Tratamento de esgotos não basta projetar, construir e implantar. Tem o passo seguinte que é fundamental, que é operar. Se nós só projetarmos, construirmos, implantarmos e virarmos de costas, aquilo ali não funciona, aquilo vira uma caixa de passagem. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Como envolver outros setores no debate de soluções para o saneamento? Na área da saúde, por exemplo, as consequências negativas são facilmente apontadas, o que fortalece a importância de discutir novos modelos. Existem doenças ligadas à falta de saneamento básico, né? Então isso está diretamente ligado a uma questão de saúde pública. Se eu não tenho saneamento básico, eu tenho proliferação de determinadas doenças, inclusive algumas que a gente está dando prioridade a elas. Dengue, por exemplo, é uma dessas questões, está ligada a saneamento básico, está ligada a acúmulo de água em locais onde ele não deveria estar acontecendo. Então, essa é a prioridade e a importância da discussão. Existem questões locais de resolução de saneamento básico que nos interessam justamente por conta dessas ocupações irregulares não permitirem uma questão de saneamento básico mais macro. Então, acho que a saúde está junto dessa mesa no sentido de colaborar e de solicitar ajuda para as questões locais que nós já temos mapeadas. O que eu acho que é interessante, até retomando a discussão sobre a questão das comunidades, no momento que o professor Kartik e o pessoal do Os Arquitetos, eles provocam uma certa inquietação na gente, no sentido que a gente tem um problema crônico que é resolver a questão do esgotamento nas comunidades de baixa renda, em áreas de difícil acesso, nas favelas e tal. Essa condição ao tratamento de esgoto é raro, e ele se mistura com a questão do lixo, as pessoas acabam não se importando, porque elas não se sentem incluídas no planejamento de políticas públicas dessa área na cidade. Então, isso até mesmo nas favelas consideradas da Zona Sul e tudo mais. Mas a Eva, que falou pelo Os Arquitetos, eles têm uns desenhos muito interessantes. Eles fizeram um trabalho, por exemplo, levantando a possibilidade de implantação de wetlands, que precisa sempre de áreas, como o professor falou, no Morro da Formiga, no Morro do Salgueiro, na Cidade das Pedras e tudo mais. De qualquer forma, se achasse uma solução, se agora a gente, participando da Subsecretaria de Planejamento e Gestão da Prefeitura, que seria muito interessante, nos perguntarmos sobre a possibilidade de fazer alguns pilotos nessas áreas como soluções, eu não diria nem descentralizadas, né, professor? Porque, na verdade, você depois vai ter que pegar esse esgoto, se ele não é totalmente resolvido ali, e canalizar ele para um tronco coletor que vai levar para o sistema central. Mas, pelo menos, instigar a condição de que a comunidade se sinta participante de um processo de solução de uma questão de saúde pública, que é a questão do saneamento. Que, na verdade, a saúde pública, né, todos esses problemas que advêm do contato, né, da população com esse esgoto, é a parte mais visível do que acontece por a gente não conseguir fazer o que deve ser feito, né? Não investir o que tem que ser investido todos os anos, e é um investimento de longo prazo, né? Qual o desafio hoje, assim, pensando para frente, de mobilização dos municípios e de governança também dessa questão? Como é que você inclui os atores e como é que você coloca também o pessoal da saúde dentro da discussão, outros setores que precisam estar envolvidos, os urbanistas, arquitetos, para a gente poder ajudar a resolver essa questão? Olha, eu diria que hoje o grande entrave que a gente tem
é a gente conseguir viabilizar o modelo jurídico institucional da região metropolitana do Rio de Janeiro, que é um modelo que terá que conviver com sistemas cujas dimensões e áreas de cobertura extrapolam os limites dos municípios da região metropolitana do Rio de Janeiro e atualmente extrapolam esses limites à luz de uma nova figura que surge não como um ente da federação, mas como uma figura dedicada também à administração de temáticas de caráter público coletivo, que é a figura da autoridade metropolitana. Né? Então o Estatuto das Metrópoles ele está aprovado, o Rio de Janeiro já conta com uma instituição dedicada a esse arranjo metropolitano. Então a gente tem, na verdade, um grande desafio de colocar esse novo desenho, esse novo arranjo institucional que diz respeito claramente ao saneamento, porque o saneamento ele tem essa configuração pública coletiva que extrapola os limites dos municípios. O sistema Guandu é um sistema que oferece água para uma quantidade enorme de municípios. A estação de Sarapuí, aqui na Baixada do Fluminense, é uma estação de tratamento de esgotos que serve também a uma maior quantidade de municípios. Então, a figura desse arranjo institucional, enquanto concedente da prestação dos serviços. A gente tem, por outro lado, a SEDAI, que é uma empresa pública dedicada há muitos anos e sucessora de outras empresas anteriores a ela e empresas que foram responsáveis pela implantação da nossa maior infraestrutura de saneamento. O sistema Guandu é um sistema implantado pelas antecessoras da SEDAI, o interceptor oceânico, o emissário submarino de Ipanema são sistemas implantados pelas antecessoras da SEDAI. E, por um outro lado, a gente tem, vamos dizer assim, um potencial de mercado privado, do capital, interessado em investimento em infraestrutura ampla, geral e restrita no Brasil. Estamos falando de qualquer modalidade de infraestrutura. E o saneamento, ele está inserido. Então, eu diria assim, que a maior dificuldade nossa nesse momento vai ser no sentido de convergirmos para uma solução que satisfaça a todos, né? E, obviamente, embasado pela sociedade como um todo, também sendo satisfeita nos seus anseios, daquilo que deseja no que diz respeito ao saneamento. Esse é o nosso maior gargalo. É um grande desafio, um enorme desafio a gente fazer isso, ter a condução de todo esse processo da melhor forma. Bem, certamente esse é um tema que a gente vai precisar voltar no Rio em Foco e discutir mais sobre saneamento, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Márcio, obrigada, Isaac, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. A gente se vê no próximo programa e aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para rioemfoco@lerge.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.